Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça. Nesta noite, fazendo o estudo do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Vamos aqui entrar também. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Patrícia, boa noite a você também. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui. Pronto, agora eu consigo poder acompanhar também. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Helena, lá de Tuiutaba, a sorteada, a ganhadora do livro O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça. Valéria chegou também, boa noite Valéria, seja bem-vinda. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviãozinhos aqui, né? Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. E estamos então aqui com a Helena, da cidade de Tuiutaba, frequentadora do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, e que foi agraciada no sorteio que fizemos, eu e a Patrícia, do livro O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. Boa noite, meu querido Ari, seja bem-vindo. E nós estávamos também, né? Hoje nós tivemos a grata surpresa de saber que o livro Nos Albores da Imortalidade, da autoria de Nicola Fratari Neto, pelo espírito Jerônimo Mendonça, também chegou ao seu destinatário. O nosso querido amigo Gleison recebeu hoje. Esperávamos que esse livro fosse chegar lá por volta do dia 15, dia 20, mas felizmente chegou bem antes. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Acabar de mandar os aviãozinhos aqui, aí a gente vai dar sequência aqui ao nosso estudo. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E o nosso querido amigo Gleison já recebeu o livro e já fiz uma marcação para ele, né? Já que ele tem o livro, nada mais justo que ele venha um dia mais para frente, né? Claro. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Ele venha estar conosco fazendo uma live sobre um dos capítulos do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Eu já tenho alguns convidados já definidos. A Flavinha é a primeira. Nós temos também o Gleison, que foi o ganhador do livro. Nós temos também a Patrícia, aqui de Araraquara, que também adquiriu o livro, né? E deixa eu ver, o Gleison, não, a Flavinha, o Gleison, a Patrícia, 3. Talvez uma amiga também, não vou definir, não falar o nome ainda, vamos ver se ela vai poder estar conosco mais à frente. E quem mais? E quem sabe, tem 2 amigas aí que estão no stand-by, quem sabe vai dar certo, e aí a gente traz o pessoal para fazer a participação conosco no estudo de um dos capítulos do livro Nos Albores da Imortalidade. Bom, eu já mandei os aviãozinhos para uma boa parte de pessoas. Agradeço a vocês que estiveram agora há pouco na live do Fala Aprendizes, que é o nosso querido filho Vitor, meu filho, né? Deixa eu fixar o comentário aqui, que está fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E deixa eu fixar o comentário primeiro. Acho que fixou, vamos ver. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Leila, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Ricardo, boa noite, meu amigo. Gratidão pela presença também. Bom, ontem, por uma questão de ordem familiar, eu não pude fazer a live, porque eu tive que levar a minha mãe para um atendimento médico, no pronto atendimento, para tomar um soro, para fazer como que eu diria, esqueci o nome daquela coisa, como é que chama? Inalação. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Estava bem congestionada por conta desse tempo muito seco que está fazendo aqui, principalmente no interior do estado de São Paulo. Há muito tempo que não chove, então precisei levá-la aí por conta da correria e tudo mais. Falei, não vai dar tempo de fazer a live. E por conta disso nós
falamos, vamos fazer o seguinte, vamos trazer 2 capítulos para a live de hoje. Pelo menos a gente pega o capítulo de ontem e o capítulo de hoje. São capítulos relativamente curtos e dá para a gente fazer o estudo. Gostaria de convidar a vocês, eu vou até virar o celular aqui para o computador. Deixa eu virar aqui, cadê o vira-vira dele? Nossa, perdi o... Aqui, achei aqui. Gostaria de convidar a vocês para estarem conosco amanhã, 19 horas e 30 minutos, para uma live do livro Palavras de Vida Eterna. Então, quarta-feira, às 19h30, no capítulo 100 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, pelo Facebook e o canal do YouTube do Instituto Eurípides. Então, nós vamos estar conversando sobre queixumes. Então, convido a vocês para estarem conosco. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Sandra, boa noite a você também. Flavinha, estava falando aqui, que você vai ser a primeira convidada, depois a gente precisa definir a data. Vanessa chegou também, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Nós depois vamos definir a data. A Flavinha vai ser a primeira amiga querida que vai estar conosco conversando sobre um dos capítulos do livro Nos Albores da Imortalidade. Então nós vamos já ter a Flavinha, o Gleison e a Patrícia aqui de Araraquara, que já sei que tem os livros, já tem o livro. Então, o Gleison foi o sorteado, a Patrícia adquiriu e a Flavinha também recebeu lá da Kátia de Ituiutaba. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Deixa eu tirar aqui a música provisoriamente, para que a gente não gaste tanto a voz. E eu vou definir depois com você, Flavinha. Vai ser numa quarta-feira, obviamente, o dia do estudo, Fica tranquila, Camila. Então, retomando o aviso, amanhã, 19h30, pelo canal do YouTube e Facebook do Instituto Eurípides, aqui de Araraquara, capítulo 100 do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Queixumes. A Clara fez na semana passada sobre reclamações, e amanhã faremos o queixumes, que é bem parecido. Will, boa noite, seja bem-vindo. E o nosso querido ganhador do livro, Ganhador do livro Nos Albores da Imortalidade, o Gleison está aí. Amanhã o Gleison vai dar uma entrada no final da live para bater um papinho rápido conosco. E já falei, viu, Gleison, que você também como a Flavinha e a Patrícia aqui de Araraquara são as pessoas que já estão escaladas para estarem conosco, para fazermos uma live sobre um dos capítulos do livro Nos Albores da Imortalidade. O Gleison recebeu hoje, falei que achava que até que o livro fosse demorar mais tempo para chegar, mas graças a Deus chegou rapidinho, postamos a semana passada e já chegou lá para ele. Então, bora lá, Gente, hoje vamos ver então dois capítulos do livro Escalada de Luz, pois não pudemos fazer ontem. Então vamos fazer hoje uma live em dose dupla. E vamos um primeiro capítulo chamado Astronauta. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Chegou no começo da leitura. Astronauta, você se deslumbra com voos espaciais, admirado por saber que o homem, que até ontem viajava sobre o dorso dos animais, hoje ronda fascinado as estrelas. Indubitavelmente, tudo isso é maravilhoso, mas, em contrapartida, ainda não aprendemos a viajar de coração a coração, de vizinho a vizinho, ou na direção dos infortúnios ocultos, para doar-lhes amor, compreensão e solidariedade. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Sei que é mais fácil visitar a Lua do que perdoar uma ofensa. Isto se explica porque, se visitarmos o planeta Marte, é um feito que depende apenas da inteligência, mas, para conquistar o coração, somente um grande amor pode fazê-lo. Tenhamos, pois, coragem de aprender com o engenheiro de voo da eternidade, nosso Mestre Jesus, que o feito mais fascinante de todos os séculos será conseguir amarmos-nos uns aos outros conforme recomendação do Senhor.
Vejam que interessante. Isso daqui foi escrito no século passado, na década de 70, salvo engano. Então, praticamente, foi logo após os voos espaciais, quando o homem chegou à Lua. E o Jerônimo traz essa reflexão para nós na condição de astronauta, que a gente fica admirado realmente não só com os voos espaciais, mas com os telescópios que desvendam os céus infinitos, o universo infinito que a gente não consegue nem identificar os corpos que o novo telescópio aí está fazendo essa varredura espacial. E ele faz uma comparação muito interessante, que o homem até então viajava sobre o dorso dos animais, e não faz muito tempo, se a gente for pensar, cerca de praticamente 100 e poucos anos, que o homem deixou de utilizar, ainda há alguns lugares que utilizam com frequência, sim, a montaria animal para transporte, não só de cargas, mas também de pessoas, e hoje ronda fascinado às estrelas. Então vejam que evolução, que salto na evolução tecnológica. Mas a grande realidade que o Jerônimo traz para nós é que é muito mais fácil visitarmos a Lua ou a próprio planeta Marte, se for o caso. Boa noite, Marika, seja bem-vinda. O próprio planeta Marte, do que praticamente viajar de coração a coração, de vizinho a vizinho, ou na direção dos infortúnios ocultos para doar-lhes compreensão e solidariedade. E tem uma passagem no Evangelho que fala sobre os infortúnios ocultos. Então é muito mais difícil para o homem, para o ser humano, vencer o amargor que traz dentro do seu peito e conseguir perdoar um irmão, do que praticamente fazer uma viagem interplanetária. Pois ele mesmo diz que fazer uma viagem interplanetária depende apenas e tão somente da inteligência humana. Mas para conquistar um coração, somente um grande amor pode fazê-lo. E aí a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, traz para a gente oportunidades ímpar de reajuste, de reequilíbrio, com corações que ferimos ou que nos feriram em existências anteriores. Por isso que muitas vezes encontramos num seio familiar pais que não se dão muito bem com os filhos, marido que às vezes não se dá muito bem com a mulher, alguma situação assim, que você percebe que, embora envoltos numa situação que trouxeram para o relacionamento a dois e depois se transformou numa família, que isso, no fundo, acaba trazendo alguns reflexos do passado, lembranças que ficaram assim enrustidas, que trazem relances de acontecimentos. E vejam como é interessante essa situação. Se não fosse a lei de reencarnação, com o esquecimento do passado, talvez nós não conseguiríamos conviver com os nossos entes queridos. Aliás, muito provavelmente não conseguiríamos conviver com eles. Por quê? Imagine uma situação de duas pessoas, dois seres que estão vivendo no mesmo teto, em qualquer das relações que seja, marido e mulher, pai, mãe, filho, etc. E lembrar-se que na outra existência foi um algoz ou foi vítima um do outro. Que situação difícil? Por isso a gente sempre fala, não fique esmiuçando o passado. Não fique pensando quem você foi, quem você deixou de ser. Lembre-se que nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação, ou como eu costumo brincar, a nossa melhor encadernação, e recebemos nessa existência um livro totalmente em branco, para que a gente vá escrevendo as páginas com a caneta indelével da existência, a fim de que a gente possa escrever um novo futuro, recheado da lição preciosa do amor, pois Deus é amor, assim falou o apóstolo João. E como é importante
nós procurarmos nos harmonizar com os nossos entes queridos. Porque certamente aqueles entes queridos que convivemos com eles são, ou por uma questão de afinidade, ou por uma questão de dissensão, que veio por uma questão própria para a gente se reorganizar, para a gente desenvolver o amor. E eu costumo dizer que o amor, ele tem um caráter tríplice. A partir do momento que nós colocamos, no primeiro momento, no primeiro estágio, o estágio mais humano, mais material, o amor eros, o amor da propriedade, da posse, do que é meu, minha esposa, meu marido, meu filho, meu gato, meu papagaio. E aí vem o véu do esquecimento, bem lembrado ali. E nessa situação, nós estamos aprendendo a sair daquele amor primitivo e vamos nos trabalhando a partir do momento que você consegue desenvolver um pouco mais deste amor, que ele se transforma no amor filius, o amor da amizade, o amor que eu nutro pelos meus entes queridos, pelos meus amigos. E naquela situação, gente, quando nós estivermos no estágio já do amor filius, eu vou ficar alegre e feliz pelo sucesso do meu irmão. Não vou ficar invejando aquilo que ele tem, invejando a sua situação profissional, familiar, de relacionamento. Então eu vou ficar feliz quando um amigo é sorteado, um amigo é presenteado, um amigo tem sucesso em algo que ele lutou para conseguir, em vez de ficar invejando. Ah, que legal, Camila. Camila colocou o nome de Clínica Ágape, Núcleo Multidisciplinar Ágape. E depois, a Camila já deu spoiler, quando a gente sai já desse nível, mas vai demorar um certo tempo, pois esse amor ágape que a Camila colocou é o amor de Deus para com todas as criaturas, o amor que Jesus desenvolveu para conosco. Então, este amor que é o exercício que o Jerônimo nos propõe na lição da noite, para que a gente consiga desenvolver este amor independentemente das pessoas com quem convivemos. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. Pois é muito mais fácil, como ele disse. Beleza, Camila, depois manda lá no grupo para a gente ver. Que eu ia falar para vocês assim, que é muito mais fácil o homem conquistar o espaço sideral, fazer uma viagem interplanetária, claro que vai demandar tempo, mas do que ele vencer o quê? O seu orgulho, a sua vaidade, a sua tola vaidade. A gente fica analisando, né? As pessoas que trazem o orgulho enrustido dentro do peito, a vaidade assim, exacerbada, como se a gente fosse grande coisa. E a gente costuma dizer que tem um lugar que nivela todas as pessoas, que é o cemitério. Embora tenha algumas pessoas que fazem grandes mausoléus, enormes. Oi, Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Mausoléus enormes, como se fossem os túmulos, as pirâmides dos faraós. Como se isso representasse o quê? Nada. Nada. Então, é importante a gente compreender que só o amor que vai nos resgatar da condição de espíritos inferiores ainda. Somos ainda espíritos inferiores, por mais que a gente faça live, por mais que a gente faça palestra, por mais que a gente estude. É difícil você, na hora de dividir o pão, você trazer o pedaço maior para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido. Olá, Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Do que pensar em dividir o pão irmãmente, como fez Jesus. Então, este processo de sairmos de dentro de nós, em vez de a gente fazer uma viagem interplanetária, vamos fazer a viagem em direção ao nosso vizinho. Principalmente as pessoas que moram em prédio, não têm assim muita facilidade de conversar com os vizinhos, salvo raríssimas exceções. Tem pessoas que nem sabem que moram às vezes no mesmo andar, vizinho
de lado até e não se conhece. As pessoas estão muito fechadas, muito egoístas. E é interessante que uma cidade, por exemplo, quanto maior a cidade, maior esse distanciamento acontece. Se você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, é uma cidade onde está repleta de milhares, centenas de pessoas, e você consegue se sentir só, em plena multidão. Em compensação, às vezes você morando numa cidade menor, mas não significa que essa relação tenha a mesma proporção, você talvez tenha um pouco mais de contato com consciência com as pessoas com que você convive. Agora, você sair do seu mundo íntimo e ir ao encontro do seu vizinho não é para ficar bisbilhotando lá com o vizinho. Não é para ser, né, fofoqueiro lá de porta de portão. É para trazer a proximidade relativa, sem ficar se metendo na vida do outro e não permitindo também que o outro invada a sua privacidade. Isso é uma questão de respeito, que a gente sempre coloca. Então buscarmos, vou estar tendo um pouco de oscilação de cor hoje, né? Estranho. Acho que é de acordo com o jeito que eu me aproximo da câmera. Então buscarmos vencer essas barreiras, opa, já estou entrando na barreira, vencermos este entrave que a gente traz dentro do peito, que é o egoísmo, como a Camila colocou, e sairmos de dentro de nós, irmos ao encontro do próximo, encontro dos infortúnios ocultos. Quantas e quantas pessoas passam por dores, sofrimentos, abandonados às vezes em asilos, orfanatos, fazer uma visita a um asilo, a um orfanato. Então é importante, e você sabe às vezes que tem alguém necessitado, faça uma ligação. As pessoas hoje em dia não ligam mais, minha mãe fala com muita frequência isso. As pessoas não ligam, quase mais ninguém liga. Eu falei, mãe, as pessoas usam mais, utilizam mensagem, ficam mandando mensagem. E as pessoas com mais tempo de jornada evolutiva nessa existência, elas sentem muito falta do contato, da ligação, da visita. Então, se você sabe que tem alguém que está solitário, seja solidário com este ser. Faça uma ligação. Muito importante. E ele vai fechar essa mensagem com propriedade, dizendo assim: tenhamos, pois, coragem de aprender com o engenheiro de voo da eternidade. Olha que expressão maravilhosa que ele transfere a Jesus. O engenheiro de voo da eternidade, o nosso Mestre Jesus. Que o feito mais fascinante de todos os séculos será sempre de amarmos uns aos outros conforme a recomendação do Senhor. Então vejam, amarmos uns aos outros. Foi assim, neste é o maior mandamento que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, isso lá está no Antigo Testamento. Mas a lição ímpar, imprescindível de Jesus foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Camila dizendo, eu costumo falar que mesmo com esse boom digital eu permaneço analógica. Que bom, Camila, é muito bom. Manter um pouco desse contato. E hoje em dia, às vezes, quando você vai fazer uma ligação para determinadas empresas, até você conseguir falar com uma pessoa real, é muito difícil. Nossa, Camila, das cartas então nem me fale das cartas. Olha, como era gratificante, né? Agora, o correio está ali. O correio não serve apenas para você mandar um livro, por exemplo, para o Gleison, para a Helena. O correio serve também para você fazer uma surpresa para uma pessoa que não está esperando receber uma carta. Olha que coisa bonita. Eu tenho uma amiga, ela mora na cidade de Campinas, e a gente trocava correspondência com uma certa frequência. Nossa, era uma coisa incrível. E ela ia viajar, ela mandava cartão postal para mim. Então, era uma coisa assim gostosa. Quando chegava a carta, você ia abrir. E aí a gente vai perdendo um pouco
indo para a praticidade. Em vez de fazer uma carta manual, você faz uma carta digitada no computador, imprime e coloca no correio. Nossa, eu fiz muito disso. Hoje eu me arrependo. Poderia fazer mais cartas manuscritas. Ah, mas dói o braço. Mas, gente, para que isso? Tem uma caixa de sapatos cheia de cartas, a Dani falou. Olha só, Dani, você podia às vezes fazer uma live sobre as cartas da Dani. E aí você trazia uma poesia sobre as cartas. Olha, intuições vão chegando a todo canto. Então, eu me confesso que eu fiz muito disso. A amiga mandava uma carta pequena, não precisava ser muito grande. E aí eu respondia. Ela tinha papéis de cartas bonitos também. E aí eu mandava uma carta digitada. Coisa feia, né? Que coisa feia. Olha, estou me fazendo uma penitência aqui. Me penitenciando. Quem sabe eu faço uma arte e qualquer dia eu faço uma surpresa para ela e mande uma carta escrita à mão. Vá lá no correio e coloque um selo normalmente, ou se não precisa o selo, né? Passa lá pelo sistema mecânico e vai uma carta para ela. Nossa, porque hoje em dia quando a gente recebe carta do correio, o que vem? É um boleto. Então a gente já sabe que vem um boleto lá para você pagar. Vem uma... Aliás, a gente brinca até a sessão do boleto, fazendo uma pausa. Como é que fala? Tem gente que costuma fazer sorteio de boletos. Então eu não vou fazer sorteio de boletos, não. Se a gente tiver que fazer sorteio, façamos sorteio de cartas, né? Que é muito mais legal. A Rose dizendo, como que o celular e o computador conseguiram matar esses outros meios de comunicação? Na verdade, né, Rose, a gente vai atrás da facilidade. Nós vamos atrás da facilidade, né, da simplicidade. A gente simplifica demais. A gente até para escrever um texto, a gente escreve meio rápido o texto, responde de improviso, e a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente para responder quando chega uma mensagem de WhatsApp. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem e você já quer responder rápido para resolver aquele problema. E não é assim que funciona. Às vezes pensa, reflita. Às vezes você achou que a pessoa escreveu de um jeito meio rígido e não é. Calma, né? Analise, reflita. Responda no dia seguinte se você sentiu algum certo incômodo, né? Detalhe, cartas de adolescência. Mas que legal, olha, tem um título legal, ó. Poesia, cartas de adolescência. Ó, já faz uma poesia. Aí você escreve a poesia. Legal. A intuição veio, eu passei o recado. E dando sequência, nós vamos para o segundo texto da noite, que esse realmente era para ser hoje. Ontem nós tivemos um imprevisto, e por conta disso como os textos são pequenos, falei, dá para fazer os dois no mesmo dia, né? Vai ter um texto grande aqui que não vai dar com certeza. A semana que vem nós vamos conseguir... Pausa que voltou. Acho que voltou, né, gente? Na verdade, a semana que vem... né? Semana que vem tem o texto chamado Minha Mãe, na segunda-feira. E na terça-feira teremos duas mensagens, são mensagens pequenas. Amigalha e discernimento. Tá? Só para vocês verem, mensagem pequena. Então, por conta disso, na terça-feira teremos duas mensagens, como hoje. Tá? Mas, se Deus quiser, na segunda faremos a mensagem normal. Bom, vamos então à barreira. Barreira. Quero avançar, mas não consigo. Desejo elevar-me em direção ao alto, mas sinto que uma força descomunal prende-me ao chão. Uma nuvem escura impede-me a visão das coisas. Meus ouvidos estão lacrados e meu coração está gelado no peito. Que barreira será esta, Senhor? E do recôndito de mim mesmo, uma voz respondeu-me. Esta barreira, filho meu, é o monstro do egoísmo que te envolve com seus tentáculos terríveis. O egoísta é um morto na carne, um ser inútil que deambula pelo mundo, pois em verdade toda criatura que só pensa em si, exclusivamente em si,
sem coragem para ajudar ninguém, é um morto embora respire. E essa barreira só será quebrada pela dinamite da dor. Calou-se a voz e de olhos molhados entreguei-me à oração. Olha, gente, que barreira é essa terrível, né? Ele coloca com muita propriedade para nós. Vejam que está, de certa forma, interligado. Eu não tinha me atentado, mas os textos se interligam realmente. Quero avançar, mas não consigo. Nós, às vezes, tentamos, de todas as formas, orar, pedir, implorar pela espiritualidade que nos ajude a sair de determinada situação. E ele coloca com muita propriedade aqui, como se ele estivesse fazendo uma oração. Desejo elevar-me em direção ao alto, mas sinto uma força descomunal que me prende ao chão. Então, algo que nos prende. Por mais que a gente queira se elevar, algo está deixando a gente preso no chão. E o que nos prende ao chão é exatamente esse monstro, esse tentáculo terrível do egoísmo. Pois, quando nós buscamos apenas e tão somente satisfação dos nossos desejos, dos nossos anseios, a gente fica realmente voltado exclusivamente para o nosso egoísmo, para o nosso eu. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então, esse monstro terrível, essa barreira que só tem um jeito de vencer, como ele coloca, né? Nem sempre a gente consegue superar as dores, superar este entrave, a não ser pela dinamite da dor. Pois quando a pessoa se torna egoísta, ela só pensa em si. Ela busca exclusivamente os interesses particulares. Primeiro eu, depois eu, 4 vezes para mim, se sobrar um pouco para minha família, e o resto que sobra, mesmo o lixo, eu distribuo para os outros. Este é o exemplo do egoísta. Aquele que busca exclusivamente os interesses próprios, que busca exclusivamente, pensar exclusivamente em si. Pensar exclusivamente em si. E vejam, o egoísmo, assim como o orgulho, são as duas grandes chagas da humanidade. E ele coloca para nós com muita propriedade também, que o egoísta é um morto na carne, um ser inútil que perambula pelo mundo, pois em verdade toda criatura que só pensa em si, sem coragem para ajudar ninguém, é um morto, embora respire. E essa barreira, como ele coloca, só vai ser quebrada pelo dinamite da dor. Porque a dor, ela não escolhe rico, nem pobre, nem bonito, nem feio. A dor atinge a todos nós. Agora, passar pela dor com resignação é para poucos. É para poucos. Passar pela dor com resignação é para espírito que já conseguiu superar um grande entrave desta existência. Pois muitos de nós, e amanhã nós vamos falar mais ou menos sobre isso, somos queixosos por natureza. Aliás, nós vamos falar de queixumes amanhã. Convido a vocês, 19h30, pelo Facebook, pelo canal do YouTube do Instituto Eurípides Barçanu, Instituto Eurípides aqui de Araraquara. Vou fazer a postagem depois dos stories. Vamos falar sobre queixumes. Fica tranquila, Leninha. Jesus te abençoe. Que bom que você conseguiu dar uma pescada, né? Às vezes a gente não consegue nem dar uma dormida, né? Que bom. Às vezes a voz conseguiu te inebriar um pouco. Ou o cansaço, ou a questão correria da vida, né? A gente sabe como é difícil. Então lembrarmos que quando a gente conseguir vencer o orgulho e o egoísmo, que é essa grande barreira que o Jerônimo está trazendo nessa lição especificamente, ele nos fala do egoísmo. O egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade.
Eu vejo até uma coisa engraçada, né, olhando um pouco das notícias dos que acontece pelos meios de comunicação, e o presidente da Rússia falou algumas coisas assim, que ele ia ajudar a África distribuindo sementes. Gente, se você fosse pensar, nós tínhamos que ter a humanidade dividir um pouco do excesso que sobra, nos celeiros mundiais e distribuir, principalmente os países mais pobres como a África, tão sofrida, irmãos que passam situações difíceis, que a Fraternidade Sem Fronteira consegue tão bem levar um pouco de ajuda, de lenitivo para aqueles irmãos. E a fraternidade, como o próprio nome diz, não tem fronteiras. Você não tem que pensar exclusivamente no seu país. A fome, ela é universal. E, não obstante, eles têm um projeto também de acolhimento aqui no Brasil, mas o objetivo principal foi a África, Madagascar e outras regiões ali próximas. Então, isso é sair de si, ir em busca do próximo, não tão mais próximo, mas às vezes mais distante, necessitado. E vencer a barreira. Quando, no caso desse irmão que fez que passando, não conseguia se levantar, pois algo prendia. Algo prendia, a gente lembra muito da questão dos espíritos que partem para o plano espiritual apegado às coisas materiais. Apegado às coisas materiais, que depois de desencarnados ficam lá grudados ali naquele objeto, naquele cargo que ele tinha, nas coisas materiais que ele tinha, nos seus entes queridos, como se fosse um espectro ali, obsedando o familiar. Liberte-se. A gente tem que começar a aprender a se libertar, porque um dia nós vamos deixar o nosso corpo físico. Isso é lei, natural, não tem como. Ninguém vai ficar vivendo aqui nessa existência com este corpo mais do que o tempo necessário para a sua jornada. Podemos partir antes. Desnecessariamente, às vezes fomos incautos, não cuidamos do veículo físico, então podemos até partir antes. Mas, como diz um ditado, né? Só morre de véspera o peru. Então, cuidemos do nosso corpo físico e vamos tentar, à medida do possível, não se apegar tanto às coisas. Eu faço até uma brincadeira, falo de vez em quando assim, que você deve, de quando em quando, fazer uma limpeza, uma faxina física nos seus armários, seus guarda-roupas e distribuir. Então, doe a sua roupa enquanto você está nessa existência, está encarnado, para que, senão, amanhã depois, alguém vai doar roupa, sabe lá para quem. Então, aproveite a oportunidade, né? Ganhou uma roupa nova, passa uma mais antiga. Não aquela surrada, né, que serve nem para pano de chão. Mas tenhamos um pouco mais de desprendimento, libertarmos um pouco dessas amarras, sermos mais altruístas e menos egoístas. À medida que a gente vai conhecendo um pouco a razão de aqui estarmos, a gente vai aprendendo a grande lição, que nada é nosso e tudo pertence a Deus. Bom, foram essas duas lições, astronauta e barreira. Na próxima segunda-feira, a mensagem intitulada Minha Mãe, e na terça-feira teremos duas lições curtas chamadas A Migalha e Discernimento. Tá? Então, 3 capítulos para a semana que vem. Aqueles que têm o livro, né? Aqueles que não têm, é só me mandar um direct com o seu e-mail, que eu encaminho este livro digitalmente para vocês, em PDF. Amanhã estaremos reunidos às 22 horas pelo capítulo 6 do livro Nos Albores da Imortalidade, na psicografia de Nicola Frattari Neto, pelo espírito Jerônimo Mendonça, e vamos falar sobre os olhos. Os olhos, com certeza, os olhos
físicos, né, do Jerônimo Mendonça. Ele vai contar para nós o que aconteceu com a chegada no plano espiritual. Então amanhã nós vamos fazer a leitura e os comentários deste livro. A leitura para aqueles que não têm o livro, então a gente tenta fazer uma leitura um pouco mais pausada, e a gente fica até preocupado mais para frente, tem uns capítulos grandes, mas se Deus quiser dá certo. E então estaremos amanhã às 22 horas com o capítulo 6 do livro Nos Albores da Imortalidade. E convido também aqueles que puderem e quiserem estarem conosco 19 horas e 30 minutos pelo Facebook, e pelo canal do YouTube do Instituto Eurípides, pelo livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 100, Queixumes. Vai ser das 7h30 às 8h30. Ô Ari, eu preciso que você mande para mim um direct com o seu e-mail, tá? Manda para mim um direct com o seu e-mail que eu te encaminho ainda hoje este livro aqui em PDF. O Nos Albores da Imortalidade eu não tenho em PDF, senão eu poderia encaminhar para vocês, tá? Mas o Escalada de Luz eu tenho. Então, Ari, vai lá no direct, tem um aviãozinho lá, manda lá, procura lá Reflexões Aloísio, escreve, copia o seu e-mail, cola lá no direct e aí eu mando para você, tá bom? Aí você recebe e você vai ter o livro Escalada de Luz em PDF. Eu tenho o seu e-mail, Ari? Não tenho, Ari. Não tenho mesmo. Será que eu te mandei, Ari? Vou dar uma olhada. Se eu te mandei o livro, eu tenho o teu e-mail, Ari. Se não, depois eu arrumo um jeito de mandar para você, tá? Alguns dos nossos amigos aí devem ter o seu contato. Camila, peraí, deixa eu dar um print ali agora. Senão aí agora eu vou ter que dar um print disso aqui, senão eu não consigo. Pronto, copiei o print do Ari aqui. Agora fica mais fácil mandar. Eu copiei do Ari. Quer mandar o seu e-mail, Camila? Manda aqui que eu dou um print aqui no celular, depois eu mando. Deixa eu aguardar o da Camila antes da gente fazer a nossa vibração. Estou aguardando. Porque aí a gente vai fazer a nossa vibração, né? E eu estou aguardando porque aí eu já dou um print. Do Ari eu já consegui pegar, viu, Ari? Eu mando para você. Aqui, a Solange mandou. Já peguei da Solange também, já dei um print. Eu mando o livro Escalada de Luz em PDF para vocês. Deixa eu pegar o da Camila aqui também. Pronto. Já peguei de vocês. Aqui já dei 3 prints, então ficou mais fácil. Agora nós vamos fazer a vibração, mas fica assim, para vocês que quiserem, mande um direct para mim com o seu e-mail, como vocês fizeram aqui, que eu encaminho o livro para vocês. Tá bom? Então vamos às nossas vibrações. Convido aqueles que se sentirem confortáveis, né? Eu já peguei, Camila, já dei um print aqui. Aqueles que se sentirem confortáveis, colocam um copo com água, peça a fluidificação, tá? E nós vamos vibrar. Mentalize aquela pessoa que está passando por uma necessidade, que precisa de prece ou de oração, tá bom? Então vamos lá. E assim, queridos amigos, convido a você, se assim sentir confortável, fechar suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda, retenha um pouco o ar e conforme vai expirando lentamente, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente.
deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que as energias da espiritualidade maior se faça presente no nosso ambiente, no ambiente de cada um de vocês que está aqui conosco. Que essas energias sutis envolvam toda a nossa casa, fazendo uma limpeza espiritual, trazendo luzes, energias de cura, de reequilíbrio, de paz, saúde e alegrias espirituais. Espalhe também mentalmente as energias para todos os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Envolva todo o local da sua residência numa luz suave, balsâmica e envolvente. Leve também essas energias radiantes para o seu local de trabalho, de estudo, onde você passa as suas horas. E envolva também neste momento aquele ente querido necessitado de uma energia curativa, de reequilíbrio orgânico, físico, mental e espiritual. Peça que a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes envolva esses irmãos em energias curadoras, como se o próprio médico Dr. Bezerra de Menezes estivesse transmitindo um passe curativo de reequilíbrio para cada um deles. Dirija uma vez mais ao alto o seu pensamento. Agradeça a Deus pela bênção da vida. Agradeça a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, pelas lições do seu Evangelho e pela proteção diuturna em nossas vidas. Que as bênçãos de Deus derrame sobre cada um de nós, agora e sempre. E que as energias de cura, de reequilíbrio, emanadas pelos médicos da espiritualidade, derramem-se sobre essas águas aqui colocadas, e que elas se transformem em remédio, em lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.